Oi, eu sou a Gabi Ameto e esse é o primeiro vídeo de diário de uma escritora, onde eu conto meus surtos, minhas peripécias, meus fracassos, minhas derrotas, da vida de ser uma escritora, onde às vezes eu me pergunto, por que eu escolhi isso? Eu já comecei o ano colocando uma das minhas metas mais difíceis em prática, que é aprender a respeitar o meu tempo. E foi algo tão simples que eu fiz que eu me senti burra. Geralmente, ano passado, vulgo, desde 2020, eu só ia colocando todas as tarefas que eu ia fazendo no meu dia, o que eu ia fazer no dia anterior, deu pra entender? Ficou confuso? Então eu acabava sempre colocando muita tarefa, mais do que eu poderia fazer, e eu ficava triste depois por não ter feito. Então essa semana eu fiz diferente, eu fiz todo o meu planejamento da semana, coloquei as atividades que eu tenho que fazer todo dia, como escrever e revisar, coloquei as atividades que eu faço em dias certos, como gravar, e espalhei as atividades que eu tenho que produzir ao longo do mês, que são as edições de vídeo, que são os posts, edição. Então eu tentei dividir isso ao longo da semana e torcer pra dar certo e pra me deixar com tempo a mais. E deu certo. Primeiro dia foi muito bom, tive meia hora, olha, eu fui dormir 11h30, gente, antes da meia-noite, assim, me surpreendi. Ontem tive um imprevisto no trabalho, então eu tive que trocar de arquivo, ou seja, eu fiquei 1 hora sem fazer nada. Tradução, fui adiantando meu trabalho, então eu tive muito tempo. Eu também tive uma crise de ansiedade ontem que atrapalhou as coisas, mas não é minha culpa. Quer dizer, mas é culpa do universo, não minha. E então, por enquanto, tá dando certo. Semana que vem vou voltar aqui e falar se continuou. Por enquanto, eu tô tendo dois pensamentos, dois sentimentos que começam a se misturar. O primeiro é que tá fácil e que eu sou estúpida por não pensar nisso antes. E o outro é que tá muito fácil. Algo vai dar errado. Mas de resto, eu acho que tá tudo se encaminhando, o que nos leva a algo que não está se encaminhando tanto, que é a protagonista. Eu tô começando a ficar com medo de que eu acho que eu não vou terminar a história até março, que é a minha meta. Tem muita coisa pra acontecer. Eu ainda não decidi o final, quer dizer, eu decidi o final, mas ele é uma bosta, então eu quero mudar o que aconteceu. Tem pontos ali que eu gosto, tem pontos ali que me dá vergonha alheia, então quero mudar isso urgentemente, porque não dá uma coisa tão ruim. E eu acho que eu tô entrando na fase do meu livro é uma bosta, o que ao mesmo tempo me deixa frustrada, me deixa um pouco desanimada, mas também é o momento que eu uso para perceber pontos ruins no meu livro e mudar. Eu acho que eu tô precisando dar algumas mudanças na história. Eu sinto que eu tô deixando alguns personagens de lado e que vai dar um trabalhão enorme revisar essa história, porque tem muita coisa a ser melhorada. Mas no geral, assim, tirando o fato que eu tô entrando nessa fase, eu tô gostando da história, eu gosto da história, só que ela vai ficar gigantesca e livro grande custa caro. Eu tô calculando quanto que vai sair só a revisão crítica e a revisão gramatical de A Lobinha e tá chegando R$1.700. Eu não tenho essa grana. Eu tô bem longe de ter essa grana. Então talvez a minha meta de publicar 2 livros por ano seja gongado pelo dinheiro. O que me leva a falar da minha revisão. Uma das minhas submetas, eu não sei. O objetivo de vida é revisar mais rápido. Então eu tentei ano passado fazer 1 capítulo por dia, o que é mais difícil do que parece. Assim, eu achei que ia ser fácil. Spoiler. Não é. Mas não é assim, não tô demorando uma semana pra fazer um capítulo igual antes. Eu estou demorando 1 ou 2 dias. No caso desse último capítulo que eu tô fazendo 3, mas eu tenho um bom motivo, que é um capítulo que ele parou de fazer sentido na história. Eu tomei algumas decisões diferentes. Tomei algumas decisões que tiraram o sentido disso e agora eu tô recolocando. Ou seja, eu tô reescrevendo muita coisa, eu tô apagando muita coisa e escrevendo do zero. E todo mundo sabe que escrever do zero é mais demorado do que só mudar algumas coisas. Então tá levando um pouquinho mais de tempo, mas o importante é que realmente tô gostando da história. É um projeto que eu olho e falo, cara, tá bom. Assim, realmente tá bom. Tem algumas coisas ainda que precisam ser mudadas, que precisam ser aprimoradas, mas tá bom. E eu tô agora na página 167 e eu espero fazer umas 100 páginas esse mês, que eu quero terminar essa primeira revisão, quero revisar de novo, quero enviar pra beta, quero adiantar essa parte, porque quero culpar o dinheiro se eu não conseguir publicar, não é a minha velocidade. Então eu acho que é isso. Os 2 primeiros dias produtivos do ano estão indo bem. Coisas aconteceram. Vocês que me seguem no Instagram já devem imaginar o que aconteceu, mas quem não, vamos aos poucos, o básico. Meu método de organizar meu tempo tá dando certo. Ele ainda precisa de alguns ajustes, mas no geral tá dando certo. E isso foi a única coisa boa, a única coisa normal que aconteceu
nessa semana. Eu decidi pausar um pouco a protagonista. Eu tava me sentindo sufocada escrevendo, eu não tava gostando do rumo da história. Ao mesmo tempo, eu não tinha ideia de um novo rumo. E sempre que eu escrevia, parecia que tava tudo errado, eu não tava me sentindo bem, eu não tava curtindo. Até que eu decidi jogar tudo pro alto e engavetar a história, ao menos por um tempo, e focar em outros projetos. Eu não sou uma pessoa muito de fazer isso, tá? São poucas as vezes que eu desisti de um projeto. Na verdade, eu tenho um vídeo falando dos meus projetos abandonados, que eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem ver. Até hoje foram 4. Um é um livro publicado, que é O Canto da Sereia, e o outro eu pretendia voltar a ele esse ano, só que coisas saíram do controle. Talvez seja só ano que vem que a gente vai ver aquele livro. Mas eu decidi dar essa pausa pra protagonista, pra poder me distanciar dela. Então eu tô planejando outra história, tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Eu tô fazendo um mundo um pouco mais simples, só que ao mesmo tempo mais profundo. É um mundo que quero explorar mais, inclusive eu já tenho uma ideia para um próximo livro nesse mundo, que vai ser feito depois da protagonista, porque o meu plano é planejar a história da raptada, que esse vai ser o apelido, decidi agora, escrever. Depois eu vou voltar para a protagonista e reescrever a história do zero. Não do zero, uns 30%. Eu quero colocar tudo na mesa. As coisas que eu já escrevi, as coisas que eu planejei e as novas ideias que eu tô tendo. Porque sim, depois que eu falei não vou mais escrever a protagonista, vou focar em outros projetos, algumas ideias estão vindo. Então eu sinto que era realmente o que eu precisava, me afastar do projeto pra poder ter ideias do projeto. No momento, assim, a minha única preocupação é que, como eu disse, né, ela é uma pessoa raptada, assim, tô com medo de causar uma síndrome de Estocolmo na história, mas eu vou pesquisar certinho pra isso não acontecer, porque eu quero que seja uma história enemies to lovers, leve e que não tenha essa pegada. Então, tô fazendo essas pesquisas. E por último, vamos falar da lobinha, que eu dei, assim, uma largada de mão. Eu tô na página 180 ainda, no capítulo 21. Não era pra mim estar tão atrasada assim. Só que parte de mim... Ai, gente, eu tô na fase de planejamento. Eu quero jogar tudo pro alto, fazer e planejar. Eu acho que é uma das partes mais gostosas do livro, então eu tenho um pouco de dificuldade de focar em outro projeto. Mas eu acredito, cruzo os dedos, que assim que eu sair dessa fase e ir pra escrita, vai voltar ao normal. Assim espero. Eu acho que às vezes alguns surtos criativos vêm pra bem. Parar a protagonista e começar outra história foi uma das melhores decisões que eu poderia ter feito na situação que eu tava. Eu planejei a história super rápido, já ia ser uma coisa mais simples, porém eu me surpreendi porque foi muito simples, muito rápido e eu sou uma pessoa lerda pra isso. Para esse livro eu usei uma nova forma de planejar a história. Eu usei o Scene Cards, Card de cena. Vamos traduzir pra ficar mais fácil? Que é basicamente um bando de papelzinho que eu escrevo as cenas. Tem uma moça que ignorem ela. E eu escrevo tudo o que vai acontecer no livro, tudo que passa pela minha cabeça, e depois eu organizo, vejo o que falta, vejo o que tá sobrando, vejo a ordem que a história vai acontecer, e foi muito bom, muito divertido. Pretendo fazer um vídeo contando com mais detalhes da minha experiência, eu acho que vai ser em fevereiro. Comecei a escrever segunda, dia 16, e tá sendo uma delícia, a história tá fluindo muito bem. Essa tá sendo uma das histórias mais estranhas que eu já escrevi. Ela vai ter alguns pontos contados no passado da protagonista, mas não passado assim, anos atrás, semanas, dias. Então, pra não ficar, tipo, aí um capítulo ela tá jogando sapato na cara de alguém e no outro ela tá toda tímida, eu achei que ia ficar muito estranho pra mim escrever a personagem regredindo no amadurecimento dela, então eu decidi fazer primeiro as partes que acontecem no passado. Ou seja, eu tô começando pelo capítulo 2 e depois eu vou pro 5, depois 10, depois 16, 21 e aí eu volto pro 1. Então é uma coisa meio confusa, mas ao mesmo tempo tá divertido, tá gostoso de escrever. Essa história ela é mais leve do que a protagonista, porque ela tava me sufocando, tinha aquela vozinha, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Essa mosca tá me irritando, eu vou tentar ignorar ela de novo. Eu não sei se vocês estão vendo ela, mas eu tô. Tá me estressando. Eu me perdi. Tava falando como tá sendo gostoso, como tá sendo leve, divertido e bem produtivo escrever sem aquela vozinha falando que tá tudo horrível. Já na Lobinha, eu finalmente consegui terminar, superar o capítulo 21, porque o capítulo maldito, ele misturou um capítulo complicado com um momento de planejamento onde eu queria largar tudo e planejar. Então eu passei mais tempo do que eu gostaria nele, mas eu finalmente saí. E realmente o problema era ele, porque
O capítulo 22 eu já terminei em 2 dias, o meu tempo que tá sendo normal. Pretendo diminuir pra 1, mas aí a gente vai com calma. O importante é que finalmente essa história tá progredindo e eu já estou na página 196. Minha última semana foi boa. Palmas, não teve surto. Embora eu ainda não tenha chegado nos capítulos no que aparece o meu moreno misterioso que eu amo, tá sendo uma experiência bem divertida. Eu tô no momento de escrever um personagem, como eu posso dizer sem dar spoiler? Que não é o que mostra. E eu tô gostando muito, porque eu já fiz um personagem desse tipo, mas eu odiava tanto esse personagem pelo que ele ia fazer, que toda vez que eu citava ele, era de um tom pejorativo. Então, você tá no primeiro capítulo e você já percebe que vai dar ruim por causa desse personagem. Mas nesse livro não, esse personagem em questão, ele tá sendo super trabalhado, ele é super legal. E eu fico triste porque não é de verdade. Ele não é legal, mas eu tô escrevendo isso legal, então eu tô feliz. Deu pra entender? Dramas de escritores. Outra coisa também é que eu estou gostando de ver a versão antes rápido da Rose, a pessoa mais tímida, mais inocente, que não consegue falar com as pessoas. É bem legal ver esse traço dela antes dela começar a jogar coisas nas pessoas. É uma história bem gostosa, é uma história que eu tô amando. Eu já escrevi 3 capítulos e eu estou D4 pela história. A revisão também está indo super bem. Eu estou na página 210. Falta menos de 100 páginas pra terminar, gente. Queria estar revisando mais rápido? Queria estar revisando mais rápido, mas honestamente eu acho que eu só vou parar de fazer essa reclamação quando eu estiver revisando um capítulo por dia. Ou, melhor ainda, terminando a revisão em 1 mês. Fora isso, eu vou ficar reclamando, mas eu acho que eu tô indo bem. Eu já revisei 2 capítulos essa semana. Segunda, eu fiz a maior parte de um capítulo, faltou só 1 ou 2 páginas. E ontem eu terminei esse capítulo e mais um. Então, eu acho que eu tô indo bem. Essa velocidade está me agradando, mas eu quero mais rápido. Mas por enquanto a gente vai com calma. Apesar de surtos e desistências, eu acho que eu comecei o ano de 2023 muito bem. Eu tô feliz com os 2 projetos que eu estou trabalhando. Eu tô animada com eles. Estou apaixonada pelos 2. Eu acho que é o ponto mais importante de escrever, de revisar. E se continuar assim, eu acho que vai ser um ano ótimo. Claro que eu espero que não tenha tantas desistências, já que surtos é garantido que tenha. Vocês me conhecem. Eu senti necessidade de fazer o primeiro diário de escritora porque eu tava em surto. Então, esse projeto nasceu de um surto. Então faz sentido que sempre tenha um surto, já que eu sou surtadinha. Então eu acho que esse foi meu mês. Eu espero que o mês de vocês tenha sido tão incrível e um pouco menos maluco que o meu. Conta aqui pra mim como que foi esse primeiro mês do ano, se vocês escreveram bastante, se vocês ainda estão de férias. Me conta aqui que eu vou adorar saber a experiência de vocês. Vamos compartilhar, vamos criar aqui uma comunidade legal de escritores. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque mês que vem teremos um novo vídeo e vai saber o que vai acontecer em fevereiro, né? Compartilha esse vídeo comigo que é escritora e que talvez goste de saber de peripécias altos e baixos dessa escritora. E vai me seguir nas minhas redes sociais, porque todos os surtos que vocês viram nesse vídeo, eu mostrei em tempo real. Seja eu planejando a história, seja eu querendo desistir, seja eu tomando a decisão de desistir, tudo foi colocado em tempo real, então talvez vocês gostem de ler. E é claro, assim, vá conhecer meus livros Pequenos Desejos e O Canto da Sereia. Os links vão estar aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!